Você já ouviu falar sobre a Síndrome da Mulher Maravilha dentro da terapia integrativa? Vou te contar hoje sobre ela. Olá, terapeutas integrativos, o meu nome é Aloma Tente e eu sou especialista nos ensinamentos de Grabovoi e eu ajudo terapeutas integrativas como você a acelerar os resultados dos seus clientes aplicando números Grabovoi. E se você gostar desse vídeo, não deixa de dar o seu like, de nos curtir, de curtir aqui a página, de compartilhar esse conteúdo com as suas amigas terapeutas e de nos seguir. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre a Síndrome da Mulher Maravilha dentro da terapia integrativa. Você já ouviu falar sobre ela? Bom, a Mulher Maravilha nada mais, nada menos é do que a super-heroína, né? É aquela heroína que gosta de levar essa transformação, de levar esse resultado, de levar a ajuda necessária com sucesso, aí vem esse ponto, né? Com sucesso para todas as pessoas que a procuram. Então, a Síndrome da Mulher Maravilha é aquela mulher que realmente quer o cliente bem-sucedido e transformado. Isso não tem problema nenhum. O problema é que ela quer a todo custo. Quando a gente começa a trabalhar, no meu caso, né, que trabalho especificamente com os números de Grabovoi, existem vários, né? Eu gosto muito de falar isso porque eu gosto muito de estudar os livros do Grabovoi, é o meu hobby, né? É a minha verdadeira paixão. E quando eu comecei a atender, quando eu começaram a vir vários clientes, eu comecei a entender as nuances de cada comportamento, de cada pessoa, entender o ser humano em geral, eu comecei a observar, querida amiga terapeuta, que a vida real no consultório é uma outra realidade, bem diferente dos livros do Grabovoi. A vida real, o campo de batalha, ele é muito diferente. Ele traz várias particularidades porque cada ser humano é um ser humano. Cada pessoa com as suas dores, as suas angústias, as suas limitações, os seus bloqueios, as suas incertezas, o seu ceticismo. Cada pessoa tem a sua particularidade. O ser humano, essa é a beleza do ser humano. Cada um é de um jeito. E quando a gente começa a aplicar essas práticas, os números de Grabovoi, no campo de batalha, junto com o cliente, jogando para ganhar ali junto com ele, a conversa muda. Aquela teoria maravilhosa que a gente lê nos livros do Grabovoi muda, porque a vida é real. É a vida de quem ainda está, muitas vezes, dormindo em consciência. É a vida, né? A vida real e uma realidade de quem tem receio de alguns pontos, de algumas coisas, de quem ainda tem algumas limitações, algumas resistências. A gente começa a ver que isso pode diferenciar muito dos resultados que você quer alcançar com o seu cliente. E é nesse ponto que a gente entra numa questão muito relevante, que é essa Síndrome da Mulher Maravilha. A Síndrome da Mulher Maravilha é aquela terapeuta integrativa que ela sempre quer fornecer sucesso ao cliente dela. Em 90%, eu diria, né, mais de 90% vai acontecer, né, vai ter sucesso. Em outros momentos, não adianta a gente lamentar, porque em outros momentos algo pode acontecer. Já teve situação, por exemplo, de uma pessoa, né? Eu vou usar um pseudônimo aqui, a Maria, tô dando um exemplo aleatório, não vou falar o nome da pessoa real. Ela começou um trabalho comigo e tudo. Eu não sou da área de psicologia, mas eu percebi que tinha alguma coisa um pouquinho diferente com ela, né? Eu percebi que tinha algo, né? Algo que eu não sabia explicar, né? Provavelmente pela experiência dela, a vida dela, né? A constituição neural dela, algo, né? Diferente. E eu pensei assim, será que isso pode bloquear? Vamos tentar, vamos fazer. E começamos. Ela tinha sofrido abuso, ela tinha tido uma vida muito sofrida, e ela comentou algo interessante, muito importante no diagnóstico inicial, que ela tentou fazer faculdade, se eu não me engano, 4 ou 5 vezes, e paralisou. Ela tinha dificuldade de dar continuidade àquilo que ela começava. Ela tinha comentado sobre isso comigo no início, e eu falei assim, calma, né, vamos tentar, vamos fazer.
e vamos tentar fazer o processo. E aí o que acontecia? Ela esquecia, literalmente, tá, gente? Não tem nada a ver com sabotagem, má fé, não. Ela estava com boa fé, ela queria mesmo fazer esse trabalho. Ela esquecia os horários das sessões. Ela esquecia. Ela me deu vários bolos. E aí eu comecei a entender que realmente não dava nem para começar um processo com ela. Não dava nem para começar um processo com ela, porque ela não dava conta de continuar. E tá tudo certo, né? Não significa que ela não quis dar continuidade ao processo, seja porque ela tem essa questão lá de trás, que eu acho que vai um pouco além de uma questão psicológica, talvez vá um pouco mais na linha psiquiátrica, que ela teria que ter tido esse acompanhamento lá atrás, que é uma síndrome mais voltada para uma patologia física, né, que realmente precisaria de um especialista da área para acompanhar. O fato é, essa guerra eu não ganhei, né? Essa pessoa eu não consegui trazer para essa mudança que ela gostaria, que era, na verdade, uma mudança mais na vida financeira, de aumento de rendimento, ela gostaria de juntar, né, uma determinada quantia financeira. O fato é, eu não consegui avançar com Maria, eu não consegui ir além com ela, porque por uma série de questões, né, que eu já tinha sinalizado, eu já tinha percebido, mas eu ainda tinha uma certa expectativa de que ia dar certo, eu não consegui avançar naquele trabalho junto com ela, naquele processo para ajudá-la usando os números Grabovoi. Eu tentei colocar ali, né, eu tentei, mas não consegui, e isso não significa, né, de que a ferramenta, né, de que a ciência do Grabovoi, de que os números Grabovoi não tenham eficácia, e também não significa de que eu perdi a batalha de que eu não sou boa o suficiente, enfim, de que eu não sou boa terapeuta. Não. O fato é, algumas batalhas, a gente realmente vai ter que levantar a bandeira. A gente realmente vai ter que abaixar a guarda. E o ponto é, seja honesta consigo mesma. Entenda que nem todas as batalhas elas vão ser ganhas. Devido a esse dom que eu acredito que todas as terapeutas integrativas têm de ajudar, de transformar, de chegar até aquela outra pessoa e fazer uma transformação nela, que são os clientes dela, devido a essa visão da doação, do fazer, que é uma característica muito forte em todas as terapeutas que eu já conheci, nesse universo terapêutico, né, de terapias integrativas, existe uma certa cobrança interna no conseguir, no ter sucesso lá na frente. E às vezes realmente vai ter que levantar a bandeira, às vezes realmente aquela ferramenta não é mais adequada, aquele cliente ele não está preparado para esse processo, né? Teve um cliente que realmente ele abandonou o processo, ele abandonou. Aloma, para mim só a positividade já é o suficiente. E eu vou paralisar. Eu falei assim, tá tudo certo. Ele não está preparado para essa mudança, porque os números Grabovoi tem que lembrar também, querida amiga terapeuta, que eles também, mexem um pouco, eles tiram um pouco a gente da zona de conforto, mexem um pouco, porque toda casa, para ser limpa, ela tem que ser bagunçada um pouco. Toda mudança interna, toda mudança externa, toda manifestação tem um processo de mudança interno antes, como uma etapa inicial. E esse processo interno de mudança, muitas vezes ele é incômodo, muitas vezes ele dói. E tem pessoas que não estão preparadas para isso. Tem pessoas que não estão preparadas para bagunçar a casa e arrumar ela de novo. E tá tudo certo. É só você ser honesta consigo mesmo, honesta com eles, fazer aquele alinhamento e ótimo, se ele for parar no meio do processo, se ele for, tá tudo bem. Porque eu falo isso, eu trouxe essa questão da síndrome da Mulher Maravilha, porque tem terapeutas que sofrem por não conseguir aquela transformação naquela pessoa, ou a pessoa não estar preparada e simplesmente paralisar aquele processo. E isso é normal. Isso a gente tem que entender de que faz parte do processo. É melhor ele sair antes,
É melhor você paralisar antes do que você perder o tempo seu, o tempo dele, o dinheiro dele, que está pagando as sessões junto com você, que está pagando um pacote junto com você. E ele não mudar porque ele não está preparado, ele não quer fazer essa faxina interna, muitas vezes, ele não está preparado para aumentar a vibração dele naquele aspecto, porque os números de Grabovoi, como eles aceleram, as mudanças são muito rápidas, né? Em vários momentos. Então pode gerar um certo desconforto ali em alguns momentos. Ou a mudança ela pode ser um pouquinho mais harmônica, um pouquinho mais lenta. E às vezes ele não tem paciência para poder esperar. E tá tudo certo. Né? O meu convite hoje que eu tenho para você, querida amiga terapeuta, é abaixar um pouco a guarda, né? E esquecer um pouquinho da síndrome da Mulher Maravilha, esquecer um pouquinho de ser Mulher Maravilha, porque nenhuma de nós somos, né? A gente vai esbarrar em alguns momentos. E isso é totalmente normal, né? E isso não pode abaixar o que eu mais prezo dentro, na essência aí de uma terapeuta, é essa autoconfiança de ir à busca, né? De ir além, de não se deixar cair para continuar essa trajetória maravilhosa, né? De mudança na vida das pessoas. Então, meu convite hoje que eu tenho para você é aceitar em alguns momentos esses percalços que a sua vida como terapeuta pode ocorrer. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir a página, não deixe de encaminhar para suas amigas terapeutas e nos seguir.